Bíblia diz que Jó, ele era um homem reto, era um homem temente a Deus, era um homem que temia a Deus, era um homem que se desviava do mal. E então, certa vez, os anjos do Senhor apareceram na presença de Deus. E entre os anjos, Satanás estava lá. E Deus então vira para Satanás no meio dos anjos e diz assim: tem visto meu servo Jó, como ele é um homem íntegro, como ele é um homem reto, como ele é um homem temente a mim, como ele se desvia do mal. Ou seja, Deus estava feliz com Jó. Aí o diabo vira para Deus e fala: mas também, o Senhor tem cercado de tudo que é coisa boa, o Senhor tem dado todas as bênçãos a ele, assim qualquer um te serve. Aí o diabo disse: então, faz uma coisa, toma o que o Senhor deu para ele, e vamos ver se ele vai continuar sendo um homem íntegro, reto, que desvia do mal e que te teme. Vamos ver se ele vai continuar. E aí então começou as dificuldades de Jó. Deus deu liberdade ao diabo para que viesse na vida de Jó e tomasse tudo que Jó tinha. Então, num só dia, os empregados de Jó morreram, seu rebanho foi roubado, suas ovelhas foram queimadas, os filhos dele estavam numa casa, numa festa, veio uma tempestade, bateu com violência naquela casa, derrubou a casa, todos os filhos de Jó foram mortos. E mesmo assim a Bíblia diz que Jó continuou íntegro, continuou reto, continuou temente a Deus e se desviando do mal. E ali então nós temos o primeiro equívoco do livro de Jó, que é o equívoco de Satanás. Satanás equivocou-se ao pensar que Jó servia a Deus apenas pelos bens que Deus lhe dava. Mas Jó não servia a Deus pelos bens que Deus lhe dava. Jó servia a Deus por aquilo que Deus representava para a vida dele. E quando Jó está lá sentado em cima de um monte de cinzas, todo coberto de feridas no corpo, ele jogava cinzas no corpo para coçar com cacos de telha. Aí então chega a mulher dele, vê Jó naquela situação, a vida devastada, e ela olha para Jó e diz: ô Jó, o que adiantou você ser um homem íntegro? O que adiantou você ser um homem reto? Do que valeu você temer a Deus? Do que adiantou você se desviar do mal? Olha o que Deus fez com você. Amaldiçoa a Deus e morre. Então aqui nós temos o segundo equívoco do livro de Jó, que foi a mulher dele pensar que a vida de Jó estava centrada só nos bens e na saúde que ele tinha. Ela estava equivocada. E então nós chegamos hoje no terceiro equívoco do livro de Jó, que é o equívoco dos amigos de Jó. Eu quero ler com vocês então Jó capítulo 11, versículo 13 até o versículo 18. Diz assim: olha, contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se e será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Irmãos, ouça bem isso. Jó era um homem de muitos amigos. Diga comigo: Jó era um homem de muitos amigos. Quantos irmãos aqui têm muitos amigos? Levante a sua mão. Quantos têm muitos amigos aqui? Levante a sua mão. Você tem um sério problema. Você tem um sério problema. Se você não tem muitos amigos, você tem um sério problema. Jó, ele era um homem respeitado. E todas as pessoas respeitadas são pessoas que têm muitos amigos. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem reto.
Jó era um homem que se desviava do mal. Jó era um homem que temia a Deus. Então isto trazia respeito. Eu quero dizer para você que quando você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa honesta, quando você é uma pessoa fiel, uma pessoa leal, quando você é uma pessoa que evita o mal, isso atrai muita gente para perto de você. Quando estão me entendendo, digam amém. Jó era um homem respeitado, então por isso ele tinha muitos amigos. Gente, nós construímos amigos por toda a nossa vida. Sabe, quando alguém morre, no dia do funeral dela, aparece gente que você nunca viu e que era amigo dela. Essa questão de funeral, essa questão de morte, é um ambiente que eu não gosto de estar. Se eu fiz até hoje uns 2 ou 3 atos fúnebres, eu acho que foi muito. Na sua morte, não me convide para ir. Eu só vou na minha. Se eu pudesse, eu também não iria. Entende? Então, porque é um ambiente muito complicado. Mas é uma coisa interessante. Sabe? Quando ali, aquela 1 hora antes, meia hora antes de saírem, de levarem o corpo, aí você vê em alguns funerais aquele monte de gente, às vezes até atrasa, né, a saída para o cemitério, muita gente. Aí você olha assim e diz, puxa vida, mas como ele tinha tantos amigos. Olha como ela tinha tantas amigas. Olha, nunca vi uma pessoa com tantos amigos assim. São muitos amigos. E agora, por outro lado, você vai a alguns funerais, nem os parentes aparecem. Verdade. Tem que contratar um guarda lá para tomar conta do corpo à noite. Não aparece ninguém, irmão. Né? Alguém da família tem que fazer revezamento. Você fica até de 8 até meia-noite, pode ir embora descansar, depois eu pego de meia-noite até 4 da manhã. Tem que fazer turno, porque não tem amigos. Se você quer conhecer a dimensão da amizade de uma pessoa, é só ir no dia do enterro dela. Aí você vai descobrir como ela tinha amigos. E amigos nós vamos formando no decorrer do tempo. Amigos não é só aqueles que estão perto de nós. Amigos também podem estar muito longe, geograficamente. Sabe, geograficamente podemos estar separados de boas pessoas. Podemos estar distantes de boas pessoas. Podemos até, por um momento, nos esquecer daquela pessoa. Você já viu quando amigos de longas datas se encontram? Rapaz, sou eu mesmo, e você, sou eu também. Aí começa a contar aquelas histórias de 20 anos atrás. Começa a contar aquelas... Isso é para quem já passou de 50, viu, irmão? Começa a contar aquelas histórias de 30 anos atrás. Aquelas histórias de quando era moleque, adolescente. Aí começa aquela história toda. Mas, sabe? E aí encontra com um, encontra com outro. Ou seja, geograficamente estão distantes. Houve até um esquecimento. Mas a amizade, ela permanece. Agora, nós conseguimos uma grande quantidade de pessoas amigas, como Jó, que era um homem respeitado. Toda pessoa respeitada é pessoa que tem muitos amigos. Quando estão me entendendo, digam amém. Digam glória a Deus. Agora, os amigos de Jó, irmãos, estavam perplexos com o que tinha acontecido com ele. Nós estamos no capítulo 11 do livro de Jó. A coisa aconteceu no capítulo 1. Então, dá a entender que um bom tempo já havia passado. A mulher dele já tinha vindo, já tinha ido embora, e agora chegam os amigos. Eu entendo que esses amigos vieram de longe. Lá longe, eles tomaram conhecimento da tragédia que abateu sobre a vida de Jó. E logo veio ao coração deles aquele sentimento: vamos lá ajudar o Jó. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Olha, não dá para acreditar que aconteceu isso com esse homem. Porque, olha, gente, nós dificilmente entendemos que coisas boas, ali melhor, que coisas ruins acontecem com gente boa. Nós praticamente não acreditamos que coisas ruins podem acontecer com gente boa. E quando acontece alguma calamidade com uma pessoa boa,
nós logo falamos, não, isso não é possível. Não é possível. Não, gente, você está enganado. Não pode ter acontecido isso com fulano, não. Ele é uma pessoa muito boa para acontecer isso. E voltando agora ao cemitério, a pessoa que tem muitos amigos é uma pessoa boa, como eu disse para você. É uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa de bom caráter. E lá no momento em que o corpo está sendo velado, quantas vezes alguém não diz, ali naquele momento de bate-papo, fala, olha, tanta gente que não presta, tanto vagabundo, tanta gente sem vergonha, tanta gente que não vale nada, é que tinha que ter morrido menos ele. É verdade ou não é? Porque aquela pessoa era uma pessoa boa, era uma pessoa íntegra, sabe? Era uma pessoa que sabia fazer a boa vizinhança, não era encrenqueira. Então qualquer outro podia morrer, menos ela. E realmente, tem muita gente pior do que ela, que poderia morrer, ou que deveria morrer, como diz, mas que está viva. E nós não entendemos por que coisas ruins acontecem com gente boa. Mas acontece, irmãos. Acredita em mim, acontece. E os amigos de Jó falam, então vamos lá ver isso. Não dá para acreditar no que a gente está ouvindo. Que Jó perdeu tudo. Não, vamos lá ver esse negócio de perto. Aí eles vão. E quando chegam lá, como que eles encontram Jó? Encontram Jó assentado naquele monte de cinzas, com o corpo coberto de feridas e raspando, coçando aquelas feridas com um caco de telha. Eu imagino um olhando para ele e falando, rapaz, olha só, está pior do que a gente imaginou. O negócio está bravo aqui. Mas aí, irmãos, eles imediatamente, quando eles viram a situação de Jó, eles então, através das suas teologias, quiseram explicar para Jó por que tudo aquilo estava acontecendo. Criaram a sua teologia religiosa, sabe? E agora, vamos falar para Jó então, por que isso está acontecendo com ele. Irmãos, nossa tendência é sempre achar que quem sofre, sofre porque está no pecado. Nós que vivemos na igreja, quando tomamos o conhecimento de uma tragédia, de um acontecimento, sabe, uma calamidade na vida de alguém, a nossa tendência logo qual é? É abrir a boca e dizer, olha, isso aí deve ser pecado. Olhe, pelo tamanho da coisa, não foi coisa pouca não, isso aí deve ser um pecado cabeludo, deve ter 15 metros de comprimento o cabelo desse pecado, é cabeludão. É isso que nós imaginamos, mas isso é o quê? Isso é uma linha teológica. Vocês vão entender o que eu estou dizendo daqui a pouco. Então os amigos de Jó, eles tinham uma linha teológica, uma linha religiosa. E eles então, quando viram a situação dele, e então dentro da teologia dele, eles falaram, mas isso é fácil de resolver. Isso é fácil. Jó cometeu um grande pecado. Então para nós é isso. Quando as pessoas são abatidas por um mal, nós então logo pensamos, ela cometeu um grande pecado. E tem uns que até falam assim, olha, não é que eu não tenho não, é que os meus é bem pequenininho, o deles é maior, por isso está sofrendo mais. Ainda tem isso ainda. Às vezes, gente, a maior dor não é do próprio sofrimento, mas a dor que as pessoas pensam de nós. A maior dor que nós sofremos às vezes não é o sofrimento que nós temos, mas a dor maior é por causa daquilo que as pessoas falam de nós. Quando elas avaliam de forma equivocada o sofrimento que nós estamos passando por ele. Quando atribui isso a um pecado. E tem irmão que ele é tão, sabe, confessa logo, irmão, não esconde não. Aquele irmão, coitadinho, que está ali pressionado, ele fica, ai Jesus, qual foi mesmo meu pecado, Senhor? Ai, eu não estou lembrando, me ajuda a lembrar, Jesus. É que não tem nada mesmo. Porque quando a gente peca, a gente sabe que pecou. Quando você fala mal dos outros, você sabe que falou. Ou você esquece disso. Quando você trai alguém, a confiança de uma pessoa, você sabe o que você fez. Não ficar procurando meia hora, não. Você sabe o que você fez. Quando você rouba, você sabe o que você roubou. Você ficar procurando meia hora, o que foi que eu fiz? Não. Irmãos, então, às vezes as pessoas acham que estamos sofrendo por causa do nosso
Pecado. Estou olhando ali, está ali a irmã Maria, né? Irmã Maria, domingo passado, estava aqui com a gente no culto, celebrando ao Senhor. E aí nós cantamos aquela canção, não importam as circunstâncias, te louvarei. Enquanto ela está aqui, a região que ela mora na zona noroeste está pegando fogo. E ela que te louvarei, e o fogo comendo lá. Não é verdade? Acabando com tudo, mais de 100 casas queimadas. E está ali o Rogerinho, filho dela, né? Tomaram conhecimento do que estava acontecendo. O senhor André conversando com ele, falou, mas você ficou sabendo, não foi logo para casa? Ele falou, vou para casa para quê? Ele tinha uma reunião de liderança com o pastor Israel? Davi, né? O pastor Davi com a Márcia. Ele falou, vou para casa para quê? Eu não sou bombeiro. Os bombeiros já estão apagando o fogo, já estão resolvendo a coisa lá. E ela foi para casa. O que me contaram, sabe, irmãos? O que me contaram da irmã Maria me deixou assim, assustado, viu, irmã Maria? Verdade. Porque o primeiro ponto que eu quero aqui mostrar para você, quando alguém viu a casa da irmã Maria foi destruída, lá no incêndio, essa irmã Maria deve ter feito um pecado muito sério. É o que todo mundo avalia isso, irmã Maria, confessa logo. Fala, abre o coração, irmã Maria. Mas eu conheço a irmã Maria há mais de 15 anos. Aí, irmãos, ela sai daqui e chega lá. Todo mundo desesperado, chorando, correndo. Ela junta os irmãos da igreja que também moram naquela área e fala, irmãos, vamos cantar aqui? Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Coisa linda. Você está me entendendo ou não? Diga aleluia. E essa semana de Pentecostes, você pensa que a coisa parou lá? O povo é fofoqueiro, irmã. Fiquei sabendo. Sexta-feira tinha 20 pessoas lá, céu aberto. Nos 21 dias de transformação e unção de Pentecostes. Não tem casa, para que casa, irmão? Tem o céu. Você está entendendo ou não? Diga aleluia. Mas muita gente pode ter feito uma avaliação equivocada. Então, quando acontece uma tragédia, quando acontece um mal, sabe, irmãos? Quando vem uma calamidade sobre a nossa vida, a nossa tendência teológica, espiritual, imediata, é apontar para uma causa. E qual é essa causa? Pecado. Os amigos de Jó, no texto que nós lemos, eles disseram assim, Jó, vire o coração para Deus, ou seja, volte o seu coração para Deus, ore com as mãos estendidas para Ele, abandone o pecado que mancha suas mãos, e não deixe que a maldade more na sua casa. Aí então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Irmão, tudo que falaram foi verdade. Tudo que os amigos de Jó falaram aqui foi verdade. O pecado pode, ou o pecado traz consequências. O pecado traz maldição para a nossa vida. É uma verdade, mas não era uma verdade no caso de Jó. Entendeu o que eu disse? O que eles falaram era uma verdade, mas não era uma verdade no caso de Jó. Era verdade, mas no caso de Jó era verdade? Entenda isso, no caso de Jó era verdade? Não, no caso de Jó não era verdade. Alguns podem falar, mas pastor, o pecado não traz maldição? Sim, o pecado traz maldição. Mas no caso de Jó, foi o pecado que produziu o sofrimento? Não. Talvez esse seja um dos principais objetivos do livro de Jó. Nos ensinar a não julgar os outros por causa da sua tribulação. A não julgar os outros nos seus momentos de luta, a não julgar os outros nos seus momentos de calamidade. Talvez este seja um dos maiores objetivos deste livro, porque os amigos dele estão tremendamente equivocados. Por isso, se alguém está doente, não tente descobrir a causa por que ele está doente.
Se ele não consegue emprego, não tente descobrir a causa por que ele não consegue emprego. Se o relacionamento conjugal familiar não está indo bem, não tente descobrir por que a causa, por que o relacionamento conjugal familiar daquele irmão não está indo bem. Não tente descobrir, que provavelmente você não conseguirá. Provavelmente você não conseguirá. E aí você vai cometer alguns equívocos. Irmão, o equívoco dos amigos de Jó foi pensar que os sofrimentos de Jó eram consequências dos seus pecados. Esse foi o equívoco deles. Pensar que a dor, o sofrimento, as perdas de Jó eram consequências do pecado de Jó. Mas eles estavam completamente equivocados. Jesus disse que de fato o pecado pode trazer calamidades, mas não vamos julgar a ninguém pelas suas lutas. O pecado pode trazer calamidade, mas não vamos julgar as pessoas por causa disso. Que aí no lugar de consolar os aflitos, nós acabamos aumentando a sua tribulação. Quer dizer para você, irmão, que a nossa função é consolar, não é julgar. Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que você julgar alguém, você também será julgado. Então o livro de Jó nos ensina isso. Não devemos julgar ninguém no momento em que ele está passando por uma adversidade, por uma tribulação, por um dia mau na vida dele. Pecado traz calamidades, nós sabemos disso. Pecado traz maldição, nós sabemos disso. Eu separei 2 exemplos aqui, para ficar bem claro para você. Primeiro exemplo de um homem paralítico, em João capítulo 5, versículo 14. Veja essa história. Diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe que já estás curado, agora não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus encontrou um homem paralítico. Jesus o curou. Mas antes de Jesus curá-lo, ele impactou os religiosos, os fariseus daquela época. Jesus, quando estava de frente para esse homem paralítico, ele olhou para ele e falou assim, filho, perdoados são os teus pecados. Aí houve aquele zum, 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 aquela murmuração ali no lugar que Jesus estava. E o que corria é, quem é ele? Quem é ele para perdoar pecado? Quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecado. Aí quando o pessoal foi se acalmando, aí Jesus falou, agora, levanta e anda. Então a consequência, ou melhor, a causa daquela paralisia era uma maldição que tinha entrado através de um pecado. Quando estão me entendendo, digam amém. Agora observe bem. Aí do capítulo 5 nós vamos para o capítulo 9. Olha esse outro caso. Agora fala de um cego. Caminhando Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Agora, semanas mais tarde, eles encontram com um cego. Ouçam bem isso. Olha a teologia dos discípulos. Semanas mais tarde, eles encontram com um cego. Logo eles se lembram do paralítico. O paralítico que estava naquele estado porque havia cometido um tipo de pecado. Não sei o que foi, mas havia pecado. Agora, quando os discípulos veem um cego, ele fala, esse aí então deve ter sido pior. A cegueira desse também é pecado. Aí eles vão perguntar para Jesus, quem pecou para ele estar desse jeito? Ele ou os pais dele?
Aí Jesus lhe fala assim: nenhum deles, nem ele nem os pais. Ele nasceu assim, para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Abra os olhos e veja. E o cego passou a enxergar. Então você percebe? Na história de um, a causa do drama, do sofrimento era um pecado. Mas em outro, a causa da dor e do sofrimento já não era mais um pecado. Você está entendendo ou não, irmão? Quem está entendendo, levante a mão. O problema é quando nós analisamos todas as coisas dentro de uma mesma doutrina. E achamos que sempre a causa que provoca aquelas consequências são as mesmas, ou é a mesma, e não é. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, olha para mim. Para Jesus curar o paralítico, primeiro seus pecados foram perdoados. Agora, para Jesus curar esse cego, bastou apenas mandar que a cegueira saísse dos olhos dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O pecado traz maldição para a vida do ser humano. Isso quer dizer que o pecado abre as portas para o diabo entrar na vida de uma pessoa. Levante a sua cabeça e preste muita atenção no que eu vou te falar agora. O pecado abre as portas para o diabo entrar na vida de uma pessoa. Irmãos, e quando o diabo ele entra na vida de alguém, por causa de um pecado, uma porta que foi aberta, um princípio espiritual que foi pregado, quebrado, meu filho, não adianta oração, não adianta jejum, pode rolar no Vale do Sal, sabe, para cima, para baixo, pode tomar água não sei de onde, pode tomar banho de água que veio do céu, pode tomar de tudo, e não vai arrumar nada. Não vai arrumar nada. Por quê, pastor? Porque esse tipo de milagre é necessário que se haja, em primeiro lugar, arrependimento. É isso que os amigos de Jó estão falando para ele: Jó, se você se arrepender, Deus tira toda essa praga, Deus tira toda essa maldição, Deus tira toda essa calamidade da sua vida. Isso vai ver coisa do seu passado. Isso vai ser coisa que vai ficar para trás, Jó. Arrepende, confessa, e o Senhor restaura você. Eles acreditavam só nisso. Quem está me entendendo, irmãos? Quem está me entendendo? E hoje nós temos essas duas correntes teológicas. Nós temos aquela em que as pessoas acreditam que todo sofrimento, a causa é um pecado. Aí, por outro lado, nós também temos aqueles que acreditam que todo sofrimento, a causa é um demônio. Quer dizer para você uma coisa aqui nessa noite: pecado é mais forte do que macumba. Um demônio, quando entra na vida da pessoa, porque ela quebrou um princípio espiritual, a presença dele ali é muito mais forte quando ele entra na vida de alguém enviado por uma macumba. Tem irmãos que tem esse negócio de macumba, né? Ele passa uma encruzilhada, vê uma galinha preta, ai meu Deus, a galinha preta passando a encruzilhada. Às vezes ela só fugiu de casa, irmão, está tentando arrumar o caminho de volta, e você já está pensando: ui, viu uma galinha preta hoje, lá na encruzilhada. Já fica apavorado. Ai, minha perna, já vai para casa mancando. Tem irmãos que tem isso, né? Ou então você passa na encruzilhada, tem uma garrafa de cachaça aberta. Ai, meu Deus do céu, uma garrafa de cachaça. Ai, ai, ai. Eu passei muito perto. E às vezes não tem nada a ver, irmão. Foi o cara que saiu de noite bebendo, bebeu tanto, sentou ali, dormiu, no outro dia acordou, foi embora, esqueceu a garrafa de cachaça lá. Aí você está: ai, meu Deus, macumba, 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 macumba. Já dá dor de cabeça, já dói o braço, já não dorme bem de noite, o demônio me pegou. Para com isso, irmão. Você está ouvindo pastor demais. Você está ouvindo pastor demais, cuidado. Ouça um pouco mais a Bíblia. Você está ouvindo pastor demais. Escuta um pouquinho mais a Bíblia. Está me entendendo ou não? Quer dizer para você que quando um demônio entra na vida de alguém por um trabalho de macumba,
Você dá um grito. Sai, Pombagira! Ela roda, sai e vai embora. É ou não é? Ela roda, sai e vai embora. Sai, Chumulambo! Ele junta o saco dele e sai, cai fora. Né? Agora, quando o demônio entra por causa de pecado, meu filho, você vai ficar sem voz de gritar com o bicho. Ele vai ficar rindo na tua cara. Mas vai fazer hora com você mesmo. Porque ele só vai perder o direito naquele corpo quando aquela pessoa se arrepender do seu pecado. Aí ele não tem mais domínio e controle sobre a vida dela. Você está me entendendo ou não? Quem está me entendendo, levante a sua mão. Então Jesus mostra essa realidade para nós aqui. Mas então nós temos essa corrente doutrinária. Um diz que é só o sofrimento é só por causa de pecado. A outra diz que é só por causa de demônio que entra. Irmão, vocês me desculpam, mas eu acredito na Bíblia, sabe? E a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, o maligno não lhes toca mais. Sabe, irmãos? Não consegue entrar na minha cabeça. Eu não sou inteligente, não. Sabe? Não sou inteligente, mas não consegue entrar aqui. Terça e sexta-feira estão arrancando demônio da tua vida. Diz que domingo você tem o Espírito Santo. Aí domingo você enche do Espírito Santo. E terça e quarta diz que você tem demônio de novo. Sabe, isso não entra na minha cabeça. Eu queria entender isso. Como é que esse negócio que sai um e entra o outro? Esse combina? Entrou o Espírito Santo domingo. Aí está chegando, sei lá, terça ou sexta-feira, o Espírito Santo. Aí o demônio chegou. Hoje é meu dia, eu que tenho que estar aí. Dá um tempinho. Aí entra o demônio. Aí chega sábado. Amanhã é dia do Espírito Santo na igreja. Aí o Espírito Santo chega, o demônio, sai fora, agora sou eu, amanhã é comigo. Só pode ser isso, pelo amor de Deus. Eu não consigo entender, irmãos. Eu não sou muito inteligente. Eu acho que é a minha burrice que não deixa eu entender isso. Só pode ser. Eu acho que eu sou burro demais. É toca de turno, né? Ou então tem muita gente besta por aí. Eu não consigo, sabe? Desculpa, irmão, a minha sinceridade. Mas eu só consigo acreditar na Bíblia. Por isso que as pessoas estão cometendo aí equívoco atrás de equívoco e matando a fé de muita gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. Então Jesus mostrou, pode ter os dois. Agora, o caso de Jó não era nenhum dos dois. Não era pecado, também não era macumba. Não tinha macumba lá feita na porta da empresa de Jó. Não foi, já foi uma terceira situação. Quem está me entendendo? Aí se Jó tivesse um outro grupo de amigos e falasse, Jó, você precisa de um descarrego. Foi um demônio que entrou aí, vamos dar um jeito nisso aí, ó. Também não ia resolver nada, o negócio ali era outro. Por isso, irmão, é melhor ficar quieto. Lembra daquele personagem de Chico Anísio? Nazareno, calada. A melhor coisa que você faz é ficar calado. É a melhor coisa que você faz. Porque você pode estar cometendo equívoco, como os amigos de Jó cometeram esse equívoco. Quem está me entendendo aí, irmãos? Deus não nos colocou na terra para avaliar e nem para julgar ninguém no seu momento de dor, de sofrimento. Agora, engraçado, né? As pessoas avaliam as outras no momento de dor e sofrimento, mas ninguém avalia o outro quando ele está crescendo, quando ele está prosperando, quando a coisa está dando certa para ele. Por que ninguém fala por quê? Ninguém fala. Fulano está crescendo, o casamento está dando certo, isso está melhorando, Deus está bem. Ninguém fala, irmão, por que está dando certo. Já percebeu isso ou não? Ninguém fala. Agora, se fez alguma coisa errada, vamos julgar. Vamos julgar. Deus não nos colocou nessa terra para avaliar nem para julgar ninguém. Sempre haverá pessoas equivocadas, trocando as bolas. Você pensa que uma coisa é outra.
É muito fácil avaliar a vida dos outros, principalmente quando elas não estão indo bem. O problema de julgar os outros é que, na maioria das vezes, seremos carnais. E uma vez carnais, nós vamos errar na nossa avaliação. Nós vamos estar equivocados. E o que é pior, seremos julgados da mesma forma pelos outros. Eu tomei um exemplo para você entender isso. Imagina uma pessoa que pegou pneumonia. Está com pneumonia. Olha as avaliações que pode ser feita com uma pessoa que pegou pneumonia. Primeiro chega alguém. Fulano de tal está com pneumonia. Vamos tomar um exemplo aqui. O Rogério está com pneumonia, que é uma das figuras mais conhecidas dessa igreja. Desde o tempo dos dinossauros, ele vem sobrevivendo. Muito conhecido, Rogério está com pneumonia. Todo mundo conhece Rogério. Rogério com pneumonia é. Aí surge um e fala assim: ah, isso é porque ele vive pecando. Eu sabia que uma hora Deus ia tratar com ele. Rogério, ele não me enganava. Aquela carinha dele, 82 anos de igreja. Eu sabia que tinha alguma coisa aí. Deus está tratando com ele, irmão. Deixa ele, Deus está tratando com ele. Aí chega o segundo. Rogério está com pneumonia? Tá. Ah, isso é uma seta do diabo. Afinal de contas, irmão, Deus está tratando ou é uma seta do diabo? Aí chega o terceiro. Rogério está com pneumonia? Tá. Parece que eu fiquei sabendo, irmãos, que ele tomou um banho muito quente, e aí estava no inverno, e ele pegou uma rajada de vento frio, e foi isso que ele ficou doente. Afinal de contas, irmão, Deus está tratando? É uma seta ou é uma rajada de vento? O negócio é que ele está com pneumonia. Aí chega o quarto. Pensou que tinha acabado? Chega um quarto e diz assim: ah, isso eu já sei, irmãos. Tenham paz, irmãos. Ele ficou doente só para Deus curar ele, Deus ser glorificado na vida dele. Afinal de contas, ele está sendo tratado? É uma seta maligna? Ele pegou uma corrente de ar? Ou Deus colocou uma doença nele? É uma prova do Senhor. Ou Deus colocou uma doença nele para glorificar o nome de Deus? Afinal de contas, o que é? Você percebeu isso? Para a mesma situação, quantas avaliações? 4. 4 avaliações. Quem está certo? Sei lá. Às vezes nós ficamos perdendo tempo com quem devia perder tempo. Em vez de ficar avaliando, tentando descobrir o porquê, irmão, vá orar por ele. Para ele ser sarado. É o que você tem que fazer. Ao invés de você avaliar ele, passa na farmácia e compra um remédio e dá para ele. Toma isso aí, Rogério, vai acabar com essa pneumonia em 3 dias. Agora ficar ali, irmão, avaliando, por causa disso, por causa daquilo. Não, nós somos consoladores. E muitas vezes nós tomamos o papel de juiz. Foram os amigos de Jó. Colocaram Jó num tribunal. Confessa, confessa, confessa logo. Ele, irmãos, nem eu sei por que isso está acontecendo. Claro que você sabe, engraçadinho. Não sei, irmão. Vamos, Jó, procura aí, procura o pecado. Irmão, não sei, já não tem. Ah, Jó, lá que você é bobo. Não tem. Se fosse alguém ia falar assim: a Bíblia diz que não há ninguém que não peque. Que brincadeira é essa? Não, eu não estou lembrando, gente. Você está entendendo, irmão? Se você não puder levar o vidro de remédio para o Rogério e nem orar por ele, fica calado. É a melhor coisa que você faz. Quando estão me entendendo, diga amém. Nesse 10º dia, nesse 14º dia de Pentecostes, uma das coisas que o Senhor
quer trazer para o nosso coração é isso aqui, ó. Transformação. Transformação do nosso coração. Diga aleluia. Uma das transformações é para que você não avalie a vida dos outros pelo sofrimento que ela está passando. Porque você pode estar equivocado. Diga aleluia. Vamos ficar de pé.